segunda parte da nossa manhã. E agora a gente vai falar sobre ela, sobre a nossa mãe, Mãe de Deus, nossa mãe, sobre as virtudes de Nossa Senhora. A gente vai falar sobre as virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. E a gente sabe que as virtudes teologais, elas são dons de Deus, elas são infusas na graça santificante do nosso batismo. Ou seja, no ato do nosso batismo, nós recebemos com esses dons, né, essas virtudes infusas em nós. A fé, a esperança e a caridade. E agora a gente vai falar de Nossa Senhora como mãe dessas virtudes teologais. Mas antes de falar de Nossa Senhora como mãe das virtudes teologais, eu queria fazer um paralelo com vocês, uma comparação entre Maria e Eva. Até porque Maria é a nova Eva. E por quê? Quais são as semelhanças e diferenças, por assim dizer, né, entre elas? E aí a gente vai também, novamente, fazer uma visita a Gênesis. Primeira semelhança que tem entre elas é que ambas eram virgens. Sim ou claro? Sim. O pessoal está acordado aí, o pessoal comeu, né? O pessoal comeu, fazendo direitinho. Tá bom. Ambas eram virgens. Maria era virgem, tanto é que tem o dogma da virgindade perpétua. O profeta Isaías já falava que uma virgem daria à luz Jesus, no caso Emanuel, né? Deus conosco, certo? Então a gente sabe o dogma da virgindade perpétua. Então, Maria era uma virgem. Eva também era virgem, né? Porque Deus criou Adão e Eva sem mais semelhança, colocou ali, antes de ter relação, ela era virgem. Então, antes do pecado original, por assim dizer, ela era virgem. Antes de ter o veneno da serpente lá, né? Ela era virgem. Da mesma forma, ambas eram imaculadas. Então, vamos lá, virgem, ambas eram imaculadas, porque Maria foi concebida sem pecado original. Ela foi preservada. Dentro de todas as criaturas, tudo que Deus fez, todas as criaturas, a única que foi preservada do pecado original, até porque, vamos lá, Maria não tinha realmente como pecar, né? Se ela ia receber dentro dela o santo dos santos, não tinha como ser alguém com mácula do pecado, manchada pelo pecado. Então, realmente, foi alguém mais que especial, uma pessoa que de fato foi preservada do pecado original. Então, imaculada, tanto que tem a Imaculada Conceição de Maria, não é à toa, né? E também Eva, quando ela foi criada por Deus, ela também, até então, antes da serpente, ela não tinha pecado. Ela foi criada, de fato, para ser, não foi para morrer. A morte foi a consequência do pecado. Então, virgem, imaculadas, certo? Visitadas por um anjo. Aí eu desafio vocês. Maria foi visitada por quem? O anjo Gabriel. E Eva? Lúcifer, muito bem. Também foi visitada por um anjo. Porque a serpente é a prefiguração do mal. Certo? Então, a serpente é a prefiguração do mal. Portanto, vocês lembram da história, antes, por exemplo, da história da criação, vocês vão se lembrar que Apocalipse, vocês estão lá, né, do dragão, né, Lúcifer, nesse sentido, né, também quando fala de dragão, também tem essa serpente. Ambos são a prefiguração do mal, e no caso, sim, fazendo referência a Lúcifer, o anjo decaído, né. Então, ambos foram visitados por um anjo. Só que Maria, pelo anjo Gabriel, e com o sim de Maria, com a adesão de Maria, com a anuência de Maria, ela trouxe a salvação para o mundo. Então, vamos lá. Virgem, imaculada, visitadas por um anjo, caso o anjo relacionado a Eva, Lúcifer soprou lá no ouvido dela, para colocar aquele veneno da desconfiança, plantar no coração dela essa desconfiança em relação a Deus, como já falamos anteriormente. Outro ponto, Eva, agora outro ponto, um contraponto. Eva escolheu a desobediência, porque sucumbiu esse veneno da serpente, desobedeceu a Deus, porque era soberba, né? Desobedeceu a Deus, e aí pecou. Já Maria escolheu a obediência. Então, a obediência de Maria foi reparadora em relação à desobediência de Eva. Então, tudo que a gente está falando, das semelhanças e também depois das diferenças, vocês vão reparar que Maria
repara a iniquidade de Eva. Então Maria ela vai reparar a desobediência de Eva com a sua obediência. E Jesus é uma segunda obediência, né? Você foi obediente até a morte, e morte de cruz, como fala lá em Filipenses 2, correto? Então, a obediência de Maria foi reparadora. Outra coisa, agora a diferença. Eva foi soberba. Eva agiu, né, como dizer assim, com esse orgulho, por assim dizer. E Maria foi humilde. Então a humildade de Maria venceu a soberba, né, de Eva. Então reparou a soberba de Eva. Até porque, aí eu esqueci de falar, uma outra semelhança. Eva, primeira mulher, né? Maria, no caso do Novo Testamento, acabou sendo também a mãe de todos os viventes. Porque Eva, ela era a mãe de todos os viventes, foi a primeira mulher, e Maria, a mãe de todos os viventes, no sentido de que ela reparou aquilo que Eva fez, né? Trazendo o pecado para o mundo. Então, por um homem entrou o pecado, por exemplo, Adão, da mesma forma que Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Porque por um homem entrou o pecado e por um mesmo homem foi expulso o pecado do mundo. De que homem eu estou falando? Pelo qual o pecado foi expulso do mundo? Jesus. Para reparar quem? Adão, que trouxe o pecado ao mundo. Ou seja, ele e Eva, né, ali representavam toda a humanidade. Então, em Adão e em Eva estavam como se estivessem consubstanciados toda a humanidade. É por isso que o pecado original, ele não é o pecado cometido. Porque, vamos lá, uma criança, a bebezinha tem quantos meses? 4 meses. Bebê de 4 meses. Bebê de 4 meses tem discernimento para pecar, gente? Tem ideia da razão, gente, né? Bebê, para que haja pecado, matéria de pecado, o que tem que ter? Tem que ter conhecimento sobre essa matéria, tem que ter consentimento e liberação. Então eu preciso saber que é pecado, querer pecar e de fato pecar. Então, primeiro tem que saber que é, depois dar minha adesão, ou seja, consentimento e depois pecar, certo? Então, se ele não tem o conhecimento, não tem discernimento para saber de fato o que é pecado, como é que ele pode ter pecado, por assim dizer, né? Ele não cometeu o pecado original, ele contraiu o pecado original, é diferente. Então, o pecado original ele não é cometido, é um pecado contraído, tá? E por quê? Porque em Adão e Eva estavam consubstanciados a humanidade inteira, como se nós todos estivéssemos ali, Adão e Eva. E da mesma forma, pensando na nova Eva e no novo Adão, Jesus e Maria, em Adão, ou melhor, em Jesus, que é o novo Adão, o pecado ele foi expulso, porque ele nos trouxe aqui a redenção. Essa redenção veio ao mundo por meio do sim de uma mulher. Então aqui a gente já está vendo a humildade de Maria, que está rechaçando, está reparando, no caso, a soberba de Eva. A gente está vendo as semelhanças e as diferenças entre Maria e entre Eva. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Vou pegar só minha colinha aqui. De licença, só pegar a colinha aqui para falar todos para vocês. Da mesma forma, importante. No caso, em Eva houve a queda e em Maria houve o quê? A redenção, porque ela trouxe a redenção, certo? Também tínhamos ali uma árvore. O que Jesus disse? O que Deus disse? Que eles não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que Eva faz? Vai lá e come. Só que o que é Jesus? É a árvore da vida. Da mesma forma, olha só, o contraponto, o antagonismo que existe entre ambos, né? A mãe de todos os viventes e, por fim, também, primogênito tornou-se um pecador. No caso, Eva e Adão eram primogênitos, foram os primeiros que foram criados, certo? E da mesma maneira, quem era Jesus? Também primogênito. Então aqui a gente está vendo essas semelhanças e essas diferenças entre nova Eva e Maria, ou seja, Maria como nova Eva e Eva. E por que eu comecei falando dessa forma? Porque a gente já está trabalhando, a gente está vendo as virtudes que são concernentes a Maria. Maria, se a gente for pensar, né, todas as virtudes que estão em Maria, ela tem todas as virtudes da mulher. Se a gente reunir aqui, se eu passar de cadeira em cadeira perguntando, fala uma virtude, fala outra virtude. Se todo mundo for falar cada uma virtude,
todas as virtudes, se encontram e se aperfeiçoam em Maria. Se a gente pega, por exemplo, as mulheres da Bíblia, para além de Eva, né, a gente vai perceber que as virtudes das mulheres da Bíblia, Sara, Rebeca, Raquel, né, que são as mulheres dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, respectivamente. Se a gente pega, por exemplo, Ana, mãe de Samuel, Esther, Débora, se a gente pega todas as mulheres da Bíblia, Priscila, do Novo Testamento, enfim, todas elas vão ter as virtudes que vão estar ali potencializadas e, de fato, aperfeiçoadas em Maria Santíssima. E nós precisamos aprender dessas virtudes. Então, Maria, é a mãe das virtudes. E quando a gente vê agora a história, analisa a história de Maria, desde a anunciação do anjo, tanto que quando a gente reza o terço, tem muita gente que não entende por que se reza o terço. Aí é normal, né? Por exemplo, às vezes não católicos questionar por que reza o terço, né? O que é o terço? Primeiro que o terço também é bíblico. Ave Maria, cheia de graça, é o que? É o anúncio do anjo. O anjo Gabriel, está lá em Lucas 1. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. O que é ave? Cheia de graça. Ave, alegra-te, né? Bem-aventurada, cheia de graça. Que caritomene, plena, porque é diferente, o cheio tem um limite ali, vamos dizer assim. Mas é plena, não tem mais como, que transborda, não tem mais para onde encher, porque ela já é plena de todas as graças, ele é medianeira de todas as graças. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não foi o que o anjo disse para Maria? Não foi a anunciação? Quando a gente reza os mistérios gozosos, primeiro mistério, a anunciação do anjo, a Virgem Maria, né? Então a gente está aqui proferindo, justamente recitando o próprio texto, nesse sentido, né? Por isso que eu falei que a Ave Maria também é bíblica, né? A Ave Maria cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Assim o anjo fala. O que mais? Bendito é o fruto do teu ventre. E aí o anjo vai e diz que ela daria ao mundo, traria o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Então isso é um diálogo entre o anjo Gabriel e Maria. Aí muitas pessoas falam, não, tudo bem, beleza, a gente sabe que está na Bíblia. Mas e aquela parte final? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, como assim é? Santa Maria, primeiro, ela tinha pecado? Não. Ela trouxe ao mundo quem? O Santo dos Santos. Santo, 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 três santo. Como é que ela é pecadora? Não pode ser pecadora. Para trazer a salvação dentro do seu ventre, para ser um tabernáculo, a prefiguração, no caso, né? Para ser o tabernáculo sacrário, só alguém que é santa. Então, Santa Maria, mãe de Deus. Jesus é o quê? Deus. Jesus é Deus. Ele é filho de Deus. Aí é o mistério da nossa fé, né? O mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador. E o Filho? Foi criado? Não, ele foi gerado, não criado. Aí a gente está falando do quê? Do credo niceno-constantinopolitano. Quando a gente reza, né? Melhor, quando a gente professa o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele mais detalhado, que foi justamente para combater uma heresia cristológica na época, né? Que não concordava, não acreditava na divindade de Cristo, foi feito o credo niceno-constantinopolitano, os concílios de Nicéia e Constantinopla. E ali a gente sabe, Jesus foi o quê? Foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então por ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e pela nossa salvação e por aí vai. Então quer dizer, Jesus ele é filho, mas ele é Deus. E o Espírito Santo, Paráclito, o Consolador, foi enviado quando Jesus ascendeu ao céu. Jesus ele não foi assunto, ele ascendeu, a ascensão do Senhor. Quem foi assunto foi Nossa Senhora. Aí também é uma diferença, né? Quem apoia ao pó retornarás? Nós. Nós somos pó e ao pó retornarás. Lembra na quarta-feira de cinzas? Deu início a quaresma, né? Quarta-feira de cinzas deu início a quaresma. E na nossa fronte, o que o padre falava? Duas frases. Ou converta-te de crer no Evangelho, ou tu és pó e podes retornar, ou podes se tornar. Porque eles falam somos pó. Tanto que todas as invenções humanas, já as máquinas,
estão querendo aí colocar a revolução das máquinas, etc. Tudo isso é pó. Agora tem uma coisa que não vai virar pó, e é o que é fruto do ventre de uma mulher. Não vai virar. Que é uma alma imortal, que é a vida dessa mulher. Tá vendo como é que a mulher é digna? Muito digna. O homem pode pensar em criar o que quiser, vai virar pó. A mulher dá vida, gera vida, né? Pois é. Então, voltando à questão do pó, né? Aqui a gente está falando, Eva virou pó. O ser humano, todos nós. E Maria? Assunta ao céu. Qual é a referência disso? Apocalipse 12. Ela foi assunta ao céu. Está lá. A coroa de estrelas, né? A coroa está na sua cabeça. Aquela que vem, como é que é a música mesmo? Quem é essa que avança como a aurora, terrível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua. Certo? Pode continuar. Pois é. Então, ali, a gente está reproduzindo o que está no Apocalipse 12. Está falando da mulher do Apocalipse. De Gênesis ao Apocalipse fala de Jesus, porque a Bíblia é cristocêntrica, e de alguma forma também fala de Maria, tanto que tem um proto-evangelho em Gênesis 3,15. Aquela que vai pisar a cabeça da serpente, está lá em Gênesis 3,15, proto-evangelho. Então, a mulher vai sofrer com dor de parto, mas também vira uma mulher que vai pisar na cabeça da serpente, todo mal que ousasse levantar por cair. Quem é essa mulher? Maria. E na Apocalipse 12 também está falando de Maria. Então, de Gênesis ao Apocalipse, olha só. Inclusive é bíblico, não é verdade? Então, aqui, quando a gente fala desta mulher, desculpa o pessoal cantar mal, mas enfim, quando a gente fala dessa mulher, né, a gente está falando da mulher digna, da mulher que foi assunta ao céu. Também é uma diferença em relação a Eva, que, como nós, pó e eu, pó, age de tornar, não é verdade? Então a gente está aqui falando das virtudes marianas. Quando a gente, por exemplo, começou a quaresma, que a gente fez essa referência, né, do fronte, das cinzas, para lembrar da nossa origem também, a gente começou um tempo penitencial da quaresma. Práticas, quais são as 3 práticas quaresmais? Jejum, esmola e oração. Jejum, por quê? Abstinência, né? Não é só de carne, que são nas sextas-feiras, né? Mas aí o jejum é a mortificação da carne. A esmola, que tem a ver com a caridade, e a mãe da caridade também é Maria, que a gente vai falar já já, e a oração. Quem mais orante do que Maria? Então ela também nos ensina essas práticas quaresmais. Ela nos ensina a viver essas práticas quaresmais. E aqui agora a gente vai fazer uma análise, né, no melhor sentido da palavra, da vida de Maria. Desde quando houve esse anúncio do anjo. O anjo Gabriel, quando apareceu para Maria, ele escolheu, disse que ela foi escolhida. Então o Senhor escolheu aquela mulher dentre tantas outras mulheres. Bem-aventurada és tu. Eu não sei quantas pessoas tinham naquela época. Hoje eu sei que tem mais de 210 milhões de brasileiros, né? Bilhões de pessoas no mundo. Naquela época, não faço a menor ideia. Mas tá, tinha um número considerável de pessoas já no mundo, certo? De todas as pessoas, ele escolheu uma mulher, uma jovenzinha lá, né? A Virgem de Nazaré. E aí, quando há esse diálogo, ela primeiro se espanta. Imagina só, ela com a idade que tinha, novinha, uma adolescente. Como que isso vai se dar? Como poderá ser eu, a mãe do meu Salvador? Como? Se eu não conheço homem algum. O que ela quis dizer? Que ela não tinha tido relação com ninguém, certo? Mas aí vem a resposta de Deus também, por meio do anjo. O anjo te envolverá. O anjo vai te envolver para que o Espírito Santo, né, pela força e pela ação do Espírito Santo, você dê a luz. E aí ela pode no seu ventre. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade ou a vossa palavra. Então ali a gente está vendo a prontidão, uma virtude também, uma prontidão. A gente está vendo o sim de Maria, o sim desprendido, entre aspas, né? Ou seja, o sim gratuito ali. Então o sim de Maria trouxe a nós a salvação. Foi o sim de uma mulher. Então
Deus ama tanto a mulher e a maternidade, como eu falei há pouco, que Ele quis ter uma mãe. Ele quis se fazer pequeno, humilde, frágil, vulnerável no ventre de uma mulher. Agora eu pergunto para vocês, por que hoje a gente tem uma onda de quererem transformar os ventres, que são lugares de berço, santuários de vida, querem transformar em sepulcros, túmulos? É isso que faz a cultura da morte. É isso que fazem muitas feministas que querem defender a bandeira da legalização do aborto, como se a vida fosse de fato descartável. Ah, gravidez indesejável, vai lá e aborta, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, como se fosse, desculpa a expressão, comprar um pão na padaria ou então largar o pão na padaria. A vida humana não é descartável, a vida humana tem valor intrínseco, beleza intrínseca. É realmente, foi o Senhor, é o dom de Deus, o maior dom de Deus, é o milagre que se dá no ventre da mulher. O milagre da criação. A mulher é partícipe dessa obra criadora, ou melhor, ela é partícipe da obra da criação. Nós geramos vida. Agora também tem um detalhe, só um parênteses aqui. Quem é que define o sexo da criança? Quem? Calma, falando da participação ali, homem e mulher, gente. O homem. Então, olha a complementariedade aqui. A maior expressão da complementariedade, minha gente, desculpa daí falar dessa forma, mas é a realidade. O objetivo científico, enfim. A maior expressão da complementariedade, esse princípio da complementariedade que falávamos lá atrás, quando citamos Gênesis, fazendo passeio na história, né, na criação, é justamente o ato sexual, essa abertura à vida. Porque a mulher gera vida e o homem define o sexo da criança. Então, homem e mulher aqui, complementam um do outro. Símbolo da complementariedade, que estão querendo aniquilar, estão querendo anular, fingir que não existe. Inclusive, direito natural, nós queremos escantear, fingir que não existe, não é verdade? A vida é um direito natural, não é uma imposição do Estado, não é uma autorização à concessão estatal. Onde já se viu o Estado dizer quanto que pode matar, quando não pode matar? Isso é um absurdo. Quem diz, por isso que assim, a questão da legalização do aborto ainda por cima é uma iniquidade sem precedente. E com toda a sinceridade e todo respeito, sem medo da provocação que eu vou fazer aqui. Cristão, não é nem só católico, cristão que defende aborto, tem dois erros aqui. Ou não é cristão, ou não sabe o que é o aborto. Das duas, ou as duas coisas, não sei. Porque não tem como. Primeiro, que o autor da vida a gente sabe quem é. Segundo, que de fato o aborto é um atentado ao direito natural à vida. E não é nem uma questão religiosa. Aqui a gente está falando de questão religiosa, mas nem é uma questão religiosa. Porque ateu tem total racionalidade para ser contra o aborto. Porque é uma questão racional mesmo, ser contra o aborto. Se a vida começa na concepção, se é uma evidência científica, a qualquer tempo, se tirar aquela vida, o que? Um homicídio, no final acabou. Não tem mais conversa. Ah, mas eu acredito que a vida comece com 12 semanas. Ah, não, eu acredito que comece com 5. Você acredita que comece com 5? Você acredita que comece com 12? Você acredita na concepção? Já tem uma dúvida. A dúvida é lícito matar? Se não é lícito nem prender ou manter presa uma pessoa, perguntando pro réu, na dúvida você vai manter a pessoa. Tirando. Estou falando CNTPs, tá? Estou falando o que está acontecendo hoje no país. Nas CNTPs, na dúvida sobre a inocência ou a culpabilidade da pessoa, você vai manter a pessoa presa. Você vai soltar por dúvida pro réu. Por que na dúvida, não existe dúvida em evidência científica? Vida começa na concepção. Mas ainda que houvesse uma dúvida, é lícito matar então? Não estou falando de expectativa de vida, estou falando de vida. Em essência. Em essência, é uma vida. Até porque eu tenho o mesmo patrimônio genético desde quando fui concebida. Desde quando o espermatozoide do meu pai fecundou o ovo da minha mãe, e detalhe, o Antônio Augusto é um que sempre gosta de falar. Na verdade, o espermatozoide do seu pai, ele fala pra mim, não é que ele fecundou, é que o ovo da sua mãe se deixou fecundar. Porque são vários, né? E uns se deixou fecundar. Para mostrar como é que a mulher tem sua beleza também, sua magnitude, né? Na obra da criação. Então, bonito isso, né? Então tá, desde o ovo da minha mãe se deixou fecundar pelo espermatozoide do meu pai, tem patrimônio genético próprio, uma identidade genética própria, até hoje. A diferença é que hoje tem 33 anos, ficaria de 25, né? Mas nem tem que risada, gente, o pessoal fica rindo, eu não sei se é porque eu tô com cabelo branco, brincadeira essa parte. Mas é isso, então assim, é uma questão de racionalidade, né? Então, quando a gente fala
fala, por exemplo, de Maria, a gente está falando da mãe da vida. Aquela que realmente também trouxe, né, a vida e vida em abundância. Foi o sim de uma mulher. Uma mulher que tem inúmeras virtudes. E agora a gente vai falar um pouco sobre elas. Falando da sua história de vida, né? Então, o primeiro foi esse sim que ela deu, eloquente. Ela que se fez serva. E aí, hoje a gente tem um ataque a tudo que é espírito de serviço. As pessoas não querem mais servir. As pessoas querem ter prazer. As pessoas querem imediatismos. As pessoas querem ser servidas. As pessoas querem ter poder. As pessoas querem ter fama, ter dinheiro. Eu pergunto, desculpa o exemplo que eu vou dar, mas só para ilustrar. O fato de eu estar hoje como parlamentar e estar na Câmara Federal me torna diferente em que de vocês? Em absolutamente nada. A diferença é só que eu tenho uma responsabilidade que foi concedida, confiada por muitos pelo Forte, e tenho uma responsabilidade de representar as pessoas lá na tribuna. É isso. É uma missão, ponto final. Agora, em termos práticos, nada. Para onde eu posso ter tudo? Não tenho, graças a Deus. Né? Vamos lá, podia ter palácios, podia ter, ser multimilionária, não sou nem perto. Tá? Mas vamos lá, hipoteticamente falando. O que isso vai gerar no final? Cinzas, pó, dinheiro, fama, poder. Tudo isso, pó. Ruína, cinzas. E o que fica? Agora, a virtude que você cultivou, aquilo que você empregou de amor, isso com certeza vai ficar como legado. E isso vai ser testemunho para muitos. Você vai ser lembrada por muitos, pelas suas virtudes. Não pelo que império. Beleza, tem gente que lembrar que fulano de tal construiu império. Aí as pessoas até ficam falando daquela pessoa que construiu império. Mas o que impacta de verdade? O que realmente gera fruto? Que você emprega na sua vida com amor e em virtude. A virtude que é essa predisposição, essa questão habitual, firme, em prol do bem, vistas do bem, ou vistas, né, para o bem. Por isso que eu, lá no início, perguntei, quais são suas virtudes? Qual é a sua predisposição para fazer o bem e evitar o mal? Regra de ouro, né? E quais são os seus vícios? Porque eu quero que vocês saiam daqui sem vícios. Ou melhor, não é sem vícios porque nós somos seres humanos pecadores. Nós sabemos a nossa natureza adâmica decaída, né? Mas o que eu quero é que a gente tenha o firme propósito de como aquela mulher adúltera, né? Não é só, o Senhor não me julgou, amém. Não parou aí. A teologia da libertação está aí. O Senhor não te condena, também não te condena. Não para por aí. Vai, não pegues mais. Você não essa parte, não existe. Por quê? Porque é o desafio, né? É a predisposição de vontade, depende de você, de querer ter vergonha na cara ou não, de praticar o bem, fazer o que é certo, ainda que seja difícil. Santa Joana d'Arc, virtude da fortaleza. Peça a Deus que te capacite pelo na fortaleza. A virtude da fortaleza, que é uma virtude cardial de você. Então, a gente precisa ter essa predisposição de vontade. Santidade, gente, não é perfumaria, não. Santidade é espírito de serviço. Maria ensinou isso muito bem. Ela começou com, eis aqui, a escrava, a serva do Senhor. O que é o padre, o bispo? Salvo engano, foi Gregório VII, se não me falha a memória. Gregório VII, ele falava que os sacerdotes, eles eram servos dos servos. Por que tem gente querendo ser servida hoje? Tanto na igreja, fora da igreja, todos os lugares. Só querem ser servidos. Se aquele que se despiu da sua honra, da sua glória, da sua majestade, sendo rei do universo, se despiu da sua majestade para se fazer humilde e pequeno, lavou os pés dos discípulos e disse: eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. Ou seja, a humildade que ele ensinou. Por que a gente quer tanto ter, poder? O que a gente quer com isso? Subir a cinza. Eu vou virar pó, vou virar cinzas. Agora, eu espero que eu deixe sim uma marca. Eu espero que eu deixe uma marca na educação dos meus filhos. Eu espero que eu deixe uma marca de santidade nesse sentido de que eu não vou ser santa aqui na terra, né? A coroa da justiça a gente conquista um dia, busca no céu. Ou melhor, a gente busca aqui na terra para um dia conquistar no céu. Mas aqui a gente está no meio do caminho. É aqui que começa a santidade. Aqui.
É o que você faz, são as suas escolhas, as consequências dos seus atos. E Maria nos ensinou totalmente como é viver essa santidade, como é viver as virtudes e o amor. Por isso que ela é a mãe das virtudes e a mãe das virtudes teologais, inclusive. Uma mulher que deu o seu sim, uma mulher que foi humilde, demonstrando a sua resiliência, e ela indo além. Quando Jesus estava lá no templo, pregando para os doutores da lei, vocês lembram que eles estavam viajando, e aí o que aconteceu? Jesus sumiu. Por 3 dias ficou desaparecido. Imagina só a angústia de José e de Maria, procurando o menino de 12 anos, estava lá desaparecido, pregando, depois foi encontrado, pregando a sinagoga lá para os doutores da lei. Mas imagina, qual é o lugar dessa mãe? Se meu filho, quando desaparece 3 segundos, ele tinha 1 segundo, 1 segundo da minha vista, eu já fico completamente sem chão. Imagina só, daria 3 dias. No entanto, quando ela foi questionar, perguntar, falar com Jesus, ele disse que estava ocupando as coisas do seu pai. Isso já estava sendo um prenúncio do que seria a vida pública dele, né? Mas o que Maria fez? Esperneou, brigou, como uma boa melancólica, guardou todas as coisas no seu coração, porque ela confiava, ela acreditava nas coisas do alto, ela confiava, acreditava nos propósitos de Deus. Ela acreditava na missão de Deus. E ela sabia que ela iria sim sofrer. Porque isso foi dito a ela, que ela sofreria. Tanto que lá, quando Jesus foi circuncidar no templo, lembram-se de Simeão e Ana? Simeão e Ana, lá, uma faca transpassará, uma espada, transpassará. E você, aí falava para Jesus, no caso, que ele seria sinal de contradição desse mundo. E de fato né? Que santa contradição. Jesus, rei, não viveu como rei. Jesus, o servo sofredor, né? Ele que viveu para amar, para servir. E que ensinou o que realmente nós devemos fazer para ter uma vida virtuosa. E Maria confiava nos planos de Deus. Sabia que apesar de todas as dificuldades que ela passaria, imagina só, uma mulher que não tinha nem grávida, já dando a luz, não tinha onde reclinar a cabeça, o menino. Ficou lá de porta em porta, buscando um lugar que pudesse acolher o menino, para que ela pudesse dar a luz, no caso. E aí onde foi parar? Num estábulo, né? Foi parar na estudaria. E voltou tantos animais. Isso é simbólico mesmo, que demonstra a humildade. Demonstra a condição que Jesus também, que Deus quis que ele viesse ao mundo. Jesus que assumiu as nossas condições humanas. Ele assumiu tudo que nós, humanamente falando, né? Ele sentiu tudo, sentiu sede, sentiu fome. Até a ira santa ele sentiu quando expulsou os vendilhões do templo. Ele não chegou lá, coleguinha, por favor, dá licencinha aqui, por favor, que a casa não está na casa de oração, na casa de comércio. Ele não fez isso, ele chegou a não disputar. Jogou tudo para os ares, né? É uma ira santa. A gente tem uma ira santa de vez em quando profana o sagrado, quando mexe com nossos filhos, então aí que a ira rapidinho, a leoa aparece, é um negócio impressionante, né? Mas é isso, Jesus, ele veio sem esse sinal de contradição. Ele nasceu no estábulo, na estrebaria, ali no meio dos animais, para nos mostrar esse serviço, que ele não tinha, é que nós, no caso, né, não tínhamos que ter apego às coisas materiais, à condição. Não, ele conheceu tudo que nós conhecemos, com exceção do pecado. Porque, obviamente, o pecado ele não conheceu. Mas ele teve medo. Lá no Getsêmani, por exemplo, hoje a leitura do Evangelho foi qual? Das tentações, não foi isso? As tentações de Jesus no deserto. E aí, no final, diz lá, que no caso, que primeiro fala que o Espírito Santo levou Jesus, o Espírito levou Jesus até o deserto. Começa assim. E depois fala que ele foi tentado no deserto. O que foi tentado? Deus? Não. O demônio não tenta Deus. Tenta a humanidade. Então, ali o demônio tentou foi a humanidade de Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então foi a humanidade que foi tentada, não foi Deus. Tanto que uma das respostas que deu foi: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí no final, tem lá,
Ele saiu, ele foi expulso, ele saiu daí para voltar em outro momento oportuno. Qual foi esse momento oportuno? Getsemane. Ali onde ele suou sangue. Foi naquele momento que ele estava angustiado, aflito. Jesus é Deus. E o que ele pediu? Pai, afasta-te de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Igualzinho a gente reza, né, gente? Eu, pelo menos, muitas vezes rezo assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, mas por favor, Senhor, deixa, sei lá, quero passar aquele concurso, quero fazer não sei o quê. A gente inverte. Geralmente a gente fala que seja feita a vontade de Deus, mas a gente apresenta a nossa na sequência. Mas é uma oração que, né, tá errada, né, nesse sentido. Porque o certo é a gente falar o quê? Apresentar a nossa vontade, lógico. Agora, dizer, mas que prevaleça a sua. Então, Jesus mostrou como é que é para fazer oração inclusive. É realmente acreditar, crer no plano do Senhor. Tem algo reservado para nós muito melhor do que tudo. Ele sabe melhor. O plano de Deus na nossa vida é o plano perfeito. A vontade dele é soberana. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ah, mas poxa, ele levou meu filho. Ah, mas ele levou meu marido. Ah, mas... Realmente, a gente não tem muitas tribulações, mas elas nos forjam nosso caráter conforme o Senhor. E toda tribulação que a gente tem, pode ter certeza que vem também junto com muitos frutos espirituais, se a gente souber viver e sofrer. A gente não pode ter aquela fé triunfalista, não. Eu sei que é difícil falar isso, tá? Mas sabe aquela fé triunfalista de algumas igrejas aí de esquina? Pare de sofrer! Já ouviram isso? Pois é. É exatamente isso que a gente tem que fugir. Por quê? Porque a cruz é a identidade do cristão. Porque foi por meio dela que nós fomos salvos. E foi por meio dela que depois, na verdade, a gente vai fazer salvação. Ou melhor, a ressurreição. Se Jesus ressuscitou, foi primeiro porque ele enfrentou uma cruz, uma morte pesada, uma morte de cruz. Imagina só agora Maria diante da vida, né, ali, vendo os planos de Deus, vivenciando ali esses planos, porque de fato não era fácil. Ela grávida, mesmo sem saber onde ia reclinar sua cabeça, o menino. Aí depois, olha, Herodes está querendo matar o filho, meu Deus do céu, corre para o Egito. Sai de Nazaré, corre para o Egito, Belém, não sei o quê. Belém, Egito, Nazaré, e depois vai para Cafarnaum, não sei o quê. Quantos lugares, né? Só de recém-nascido sair de uma cidade para outra, de Belém para o Egito, uma longa distância. Imagina, naquela época não tinha avião, né? Seria até um pouco mais confortável. E mesmo assim, recém-nascido ainda seria um desafio. Imagina naquele contexto. Então, meus queridos, o que Maria teve que enfrentar? E ela era resiliente, ela acreditava, ela esperava. Ela tinha uma esperança que a gente chama de esperança escatológica, por isso que é a mãe da virtude, da esperança, dos teologais. A fé, não preciso nem comentar. A fé de Maria, uma mulher orante, uma mulher que amava, que era temente a Deus, confiava plenamente em Deus. A adesão que ela dava, a vontade de Deus, tanto que o sim dela foi o primeiro, né? Depois, a esperança, ela cria, ela acreditava que Deus tinha um plano, inclusive de salvação, tanto é que uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, mas depois que Jesus passou pelo Calvário, morreu, o que aconteceu? Jesus já tinha dito que o templo seria destruído em 3 dias. De que templo que ele fazia referência? Quando ele falava com os discípulos apóstolos. Ele próprio. Não era um templo físico, que nem antes, que nem tipo o templo de Salomão. Não. Era um templo que era ele próprio. Esse templo, que era ele, seria destruído em 3 dias. Então ele já estava dando prenúncio do que iria acontecer com ele. Que ele sofreria, tanto que Pedro, como um bom sanguíneo, vai direto. Não, peraí, não, Senhor, como é que vai acontecer isso com o Senhor? Ele pensar. Ele é meio repulsivo. E aí, a resposta de Jesus é categórica e direta. Vai direto para Satanás. Porque o que você está falando não é a vontade do Senhor. O que você está falando é da sua cabeça. Não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Não, ou melhor, não é o Senhor, né? Não provém do Senhor. Pois exatamente. Então, ali a gente está vendo que, no caso, Jesus se enfrentaria, que Maria também enfrentaria. Vivendo e vendo Jesus passar pelo que passou. Então Jesus já tinha dito que ele sofreria, que ele padeceria. E no entanto, quem acreditou? Muitos seguiam Jesus. Jesus
caminhava, curava doentes, fazia paralítico andar, mudo falar. Jesus estava aí, prodígios, sinais, multidões acompanhando. Lembra da entrada triunfante de Jerusalém? Hosana, filho de Davi! E aí depois, os mesmos que entregaram Jesus na morte de cruz, né? E aí? Depois, quando Jesus morreu, quem creu na ressurreição? Quem acreditou na ressurreição? Lembra-se das mulheres de Jerusalém? As famosas mulheres de Jerusalém? Vou falar aqui de uma mulher específica aqui. Maria Madalena. O que Maria Madalena foi fazer? Jesus morreu, o que ela foi fazer? Uma mulher piedosa, uma mulher que se converteu de verdade, de coração. Uma mulher que antes era uma adulta e passou a ser uma pregadora da palavra, né? Passou a ser uma discípula fiel do Senhor. Maria Madalena, ela foi embalsamar o corpo de Jesus. Veja só, se foi embalsamar, então ela já estava crendo que estava morto mesmo. Quem vai embalsamar? Concorda comigo? Está morto. Então, quem verdadeiramente creu na ressurreição? Uma mulher, Maria, a única. Então, a igreja inteira subsistiu em Maria, porque ela sim acreditou. Ela desde sempre confiou plenamente na vontade do Senhor. Ela foi uma que sempre acreditou na ressurreição, diferente de outras. Por isso que eu disse que a igreja está subsistindo da figura de Maria Santíssima. Por isso que ela é essa mulher virtuosa e ela é a mãe por excelência, né? Porque ela é mãe de Deus e mãe da igreja. Não é à toa. Não é à toa. Então, as esperanças escatológicas que nós falamos é justamente baseado nisso. Nessa expectativa, nessa espera confiante que ela teve depois de Jesus morreu no alto da cruz e depois ressuscitou. Então ela acreditou verdadeiramente. E a caridade não preciso nem comentar, porque a caridade é um amor, o amor que ela entregava. Vocês imaginem uma mulher. Quem viu aqui a Paixão de Cristo? Levanta a mão, por favor. Jesus, poucas pessoas viram a Paixão de Cristo. Pelo amor de Deus, gente, não faz comigo não. Quem viu a Paixão de Cristo? Vamos lá de novo. Quem viu a Paixão de Cristo? Mas quem não viu, pelo amor de Deus, tem que ver. Porque o filme maravilhoso, que retrata muito ali, muito bem. Eu acho que é o filme mais claro que assim. Eu tenho certeza que aquilo que está no filme, ainda assim foi pouco, tá? Perto do que Jesus passou. Mas representa todos os filmes que a gente já viu sobre paixão de Cristo, sobre realmente paixão, morte, ressurreição. Paixão de Cristo, eu acho que é assim, dos melhores filmes que eu já vi. E é o que melhor simboliza isso. Por que eu falei da Paixão de Cristo? Vocês vão lembrar daquela cena, vamos fazer uma lembrança rápida. Lembram-se daquela cena que Jesus cai pela segunda vez, está lá, não aguenta mais caminhar, já está, sabe, no limite, seu corpo ensanguentado, sangue jorrando ali, o peso da cruz, o peso dos nossos pecados, as dores que ele estava sentindo, na sua humanidade, inclusive, né, na sua carne, e ele cai pela segunda vez. Aí vem Maria, que ouve, pum, aquela batida da cruz no chão. Pum, o que Maria faz imediatamente? Ela deixa o que estava na mão dela, sai correndo, com um olhar de piedade, de zelo, de amor, e vai em direção ao seu filho para poder apalpar o seu filho. Lembra essa cena? Que é uma exortação tácita do parar de falar, entendi. A pessoa vai tirar de vigília, né, gente? Estou com fome, não sei. Eu estou encerrando. Mas, não provoca não. Provoca não, que não vira vigília, meu Deus do fogo. Bom, brincadeiras à parte. Mas essa, de verdade, eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Eu, assim, quase não choro. Raríssimo. Sou uma pessoa brincadeira daquela, assim, quase não choro. Mas esse filme, eu acho que é o único que me fez, assim, ficar quase em prantos. Foi nessa cena. Eu fiquei pensando, eu não tinha nem filho na época, eu fiz essa cena. Imagina hoje, né? Aí, meu Deus do céu. Quando eu fiquei pensando assim, imagina uma mãe, a dor de uma mãe que está ali, olhando o seu filho ensanguentado,
se entregando por amor a cada um de nós. Por mais que, obviamente, ela acreditasse na ressurreição e acreditasse nos planos de Deus, que aquilo ali fazia parte dos planos de Deus, ela não duvidou. Mas ainda assim, ela é mulher, ela é mãe. Ela sente essa dor, ela sentiu. Ela é a mãe, né? É a virgem das dores. Tem a música da Helena Ribeiro que é maravilhosa, que fala exatamente, né? Essa parte que fala: quanta dor existe em meu peito pela espada que transpassará o coração, né? Verás teu filho puro e santo, desposado de seu manto. Eu esqueci o mesmo. Enfim, suspenso na Deus na cruz. Enfim, é uma música maravilhosa que eu recomendo que vocês ouçam e tentem se colocar nessa visão de mãe. Como mãe, ouvindo e vendo o sofrimento do seu filho ali. Ouvindo as pessoas escofichando, dando o chicote no filho. E ali, a Virgem das Dores, ali, olhando com amor, com zelo, com caridade para o seu filho. Então é essa mulher que nós temos que militar. Não são as feministas malucas, barulhentas. É a Virgem do silêncio. Sabe quando a gente fica muito inquieto com o problema, uma situação que a gente não tem nem resposta, nem sabe o que fazer? Às vezes a gente fica, né, angustiado, pedindo talvez até Deus, Senhor, clamando por um milagre. A gente não sabe, né, às vezes o que vai vir para frente, enfim. E a gente precisa se apegar à Virgem do silêncio. Essa mulher que, mesmo nos momentos de maiores dores, né, nos momentos de maior dor, de maior sofrimento, ela escolheu o silêncio. Ela escolheu confiar e se abandonar na vontade de Deus. Então, que a gente possa se espelhar nessa mulher, né, que tem essas virtudes, sobretudo nós, mães, mulheres, para todas as mulheres, que não importa se é mãe, se não é, mas enfim, a maternidade que a gente sabe que é instintiva da mulher, né, a vocação, que nós temos que realmente cultivar em nós. Então, que a gente possa olhar para Maria e se inspirar nela, nessas virtudes. E que, aí eu vou lançar um desafio para vocês, que a partir desse encontro, que a gente possa, vocês que têm uma quaresma pela frente, acredito que vocês já tenham feito as penitências corporais, espirituais, né? Enfim, muita gente está comprando Frei Gilson, inclusive o desafio que eu lanço aqui, ainda mais essa perseguição, que vocês tenham mais um para rezar também, de dobrar a meta, entendeu? Dobrar e dobrar a meta, porque aí a gente vai ter um exército orante. Porque o inferno se levanta diante de uma alma piedosa, uma alma orante. Imagina uma multidão, gente, que reza, que está se convertendo. Quantas pessoas estão ali com seu coração sedento, seu coração sedento mesmo, pelo amor de Deus, tendo sede e passando até mesmo sede de santidade. Porque o mundo não nos sacia. A gente busca vários poços, né, do mundo. Sabe aquele poço de Jacó? Quando a mulher samaritana chegou lá no poço? Pois é, ela foi lá para beber água, não é isso? Mas aí apareceu Jesus, sendo que ele, judeu, falava com uma samaritana. Agora ele foi um escândalo. Como assim? Como assim? Tu, sendo judeu, fala com uma mulher samaritana, né? Salvo engano é João 4, ou Lucas 4, não, João 4. Então, vamos lá em João 4, faça uma meditação sobre a vida da mulher samaritana. Uma mulher pecadora que tinha 5 maridos. Aí, primeiro que Jesus ele vai se revelando para ela. Se revela primeiro, primeiro ela diz, esse aqui é o judeu. O judeu foi uma samaritana. Aí depois ele começa a falar da vida dela, revelar sobre a vida dela. Ela teve 5 maridos. Aí, veja que tu és um profeta. E aí depois, por fim, ela descobre que ele é o Messias. Então, judeu, profeta e Messias. Ou seja, olha só o que o diálogo da mulher samaritana provocou, promoveu ali. Isso aí, intimidade. Foi uma conversa, que aquela mulher foi uma conversa literalmente salvífica para essa mulher. Essa mulher mudou de vida. E a gente precisa mudar de vida também. Precisa deixar a nossa vida de pecado, como aquela mulher samaritana, como uma mulher adúltera. Temos que querer mesmo, isso depende de nós, o nosso sim, como Maria deu sim dela, em menor grau, guardando as devidas proporções, nós temos que dar o nosso sim, para nos despir da nossa vida de pecado, abandonar a mulher velha, o homem velho, para nascer por um homem e uma mulher novos, forjados pelo Senhor, querendo aprender as virtudes, viver essas virtudes e ensinar essas virtudes. Mas as virtudes a gente aprende no dia a dia, são as práticas, né? Então eu queria essa quaresma que você faça esse propósito também, ainda dá tempo,
de meditar mesmo a palavra de Deus, e por que não dizer o João 4. João 4 fala desse evangelho samaritana, o diálogo belíssimo. E aí ela que se compreendesses o dom de Deus, ele fala, né, para ela, se compreendesses o dom de Deus, e quem te pedis água, tu que impedirias, porque Ele é a fonte, que a gente precisa que o nosso coração jorre rios de água viva, sabe? Porque muitas pessoas estão procurando poços aí fora, que nem o poço de Jacó, né? Comparando. Pois é, muitas pessoas estão aí, o poço da fama, o poço do poder, o poço do ter, do possuir, o poço das ideologias, o poço da vaidade. A gente precisa beber da única fonte que vai nos saciar para sempre, a fonte da água da vida, que é o Senhor. E Maria trouxe esse seu método. Para finalizar, eu queria fazer uma dinâmica, hoje contar uma história. Eu estava aqui, tive uma inspiração, eu vou compartilhar com vocês. Para fechar, deixa eu fazer uma pequena dinâmica que vai ser uma história que vocês vão pensar. Quem quiser fechar o olho pode fechar, quem quiser, enfim, ficar com o olho aberto, fique à vontade, mas se concentre, só isso que eu peço. Se concentre na história que eu vou contar para vocês. Pensem nos maiores pecados de vocês. Primeiro pensem num vaso. Um vaso, pode ser um vaso de planta, um vaso de mármore, um vaso de tijolo, de barro, não importa o vaso. Você pensa no seu vaso. Se é ornamentado, se é ornado, se não é, não importa. Pensa num vaso. Coloca nesse vaso todos os seus sofrimentos. Eu não sei se você está passando por um momento de dificuldade no seu matrimônio. Eu não sei se você, de repente, está até cogitando um divórcio por conta das dificuldades que tem passado no matrimônio. Talvez muitas brigas internas, brigas dentro da sua casa, brigas com seus filhos. Às vezes um filho que de repente está flertando com influências ruins que levem talvez para as drogas. Problemas internos. Coloca todos os seus problemas, tudo aquilo que está te afligindo hoje. Você vem para cá querendo algo, você veio para cá com uma expectativa, você veio para cá esperando talvez uma resposta de Deus para a sua vida. Eu, Cris, não tenho essa resposta para dar, mas Deus tem. Deus tem um propósito na sua vida e você veio para cá, tenho certeza, e eu creio nisso, você não vai voltar como você chegou. Como eu também sempre peço para que nunca volte como eu cheguei. Porque Deus tem muito para nos ofertar. Deus tem muito para nos dar. A gente precisa querer. Basta querer. Então coloca ali a sua maior aflição, a sua maior dor. Talvez a perda de um ente querido. Talvez você ainda esteja preso nessa perda, que doeu muito em você. Muito. Uma dor assim, uma angústia profunda. Talvez a maior dor que você já passou na sua vida foi a perda desse ente querido. Pode ser um filho, pode ser um pai, uma mãe, uma irmã, um amigo. Você ainda está como se tivesse sido, entre aspas, sepultado com aquela pessoa. Mas Deus é o Deus que dá vida. A pessoa já está lá, na glória. Mas você ainda está preso. Talvez ali, quase que no sepulcro dessa pessoa. Então coloca ali nesse vaso. Dentro desse vaso, coloca essa história, coloca essa dor, esse sofrimento, essa angústia. Talvez uma briga que você teve, ou antes de vir para cá, ao longo dessa semana, ao longo do ano, falta de perdão, talvez uma cura que você esteja buscando, uma cura física, ou você ou alguém da sua família possa de repente estar com câncer ou com alguma doença rara, uma doença incurável, que talvez você esteja buscando um diagnóstico. Mas eu lembro a você que Jesus também tinha um diagnóstico quando estava no Getsemane. O diagnóstico que ele iria morrer. Mas depois, ele venceu a morte. Então o diagnóstico nunca vai ser a palavra final. O diagnóstico ele não vai nos dar uma sentença, uma condenação. Então coloca ali nesse vaso, coloca a sua família inteira, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe. Talvez você tenha tido uma grande dificuldade no passado, problema familiar com seus pais mesmo, problema de incompreensão, de contendas, de muitas desavenças, falta de perdão mesmo. Vai colocando nesse vaso e vai apresentando para o Senhor.
seguindo. Apresenta a sua dor, sua dificuldade, apresenta também as suas expectativas para o Senhor. As incompreensões, às vezes que você se sentiu traído. Talvez você tenha sido mesmo traído pelo seu marido, ou por alguém muito próximo da sua família, com uma palavra de morte, te feriu, você está preso nessa palavra ainda. Às vezes alguém disse para você algo que te marcou profundamente, que tem raízes até hoje, você não consegue se libertar disso. Então a hora é agora de você colocar nesse vaso, coloca dentro do vaso todas essas mazelas, os seus pecados, suas dificuldades, seus desafios, seus vícios. Eu tenho um vício no cigarro, eu não consigo libertar do cigarro, eu não consigo me libertar da masturbação, do pecado contra a castidade, eu não consigo me libertar desses vícios, das drogas, ou de algo que te aprisione. Todo vício escraviza, aprisiona, só Jesus liberta. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não hesite, não perca seu tempo. Imagina esse vaso e vai colocando tudo que está dentro de você, dentro desse vaso. E agora você pegando esse vaso, imaginando essa cena, como se estivesse num jardim bem florido, como se estivesse basicamente no jardim do Éden, passando um rio cristalino ali na rua principal, rio cristalino, peixes, aí você vê as árvores frondosas, está só você ali, com esse vaso diante do rio, aí você vê aquele reflexo do rio com o vaso, e aí você começa a fazer sua oração. Pode fazer sua oração pessoal, sua oração individual, faz mesmo. Senhor, eu te apresento esse vaso que é o meu coração nesse momento. Meu coração é o meu tesouro. Eu guardo tantos entulhos nesse meu coração, quantas coisas que ainda me escravizam, me atrapalham, me impedem de progredir, inclusive na vida espiritual. Quanta dor existe no meu peito, como existiu, por exemplo, no peito de Nossa Senhora ali, vendo o seu filho naquele calvário, derramando cada gota do seu sangue. Senhor, que essa gota também possa jorrar em mim. O seu sangue que é curador, que é libertador, seu sangue que nos redimiu, que nos trouxe vida, o seu sangue que é o Redentor, que redimiu toda a humanidade. Eu quero ser lavada agora. Lava as suas vestes. Lava as suas vestes. Suas vestes agora podem ser alvejadas, como foi com o sangue do Cordeiro imolado na cruz. Então coloca ali, faz a sua oração, conversa com o Senhor. A oração, queridos, é relacionamento, é intimidade. Muitas vezes a gente não sabe o que falar. O Espírito Santo que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes a gente vai ser o silêncio, vai falar. Talvez a sua maior oração vai ser justamente o silêncio, deixando Deus te tocar no seu íntimo. No seu íntimo, Ele vai te transformar. A transformação, ela não é de fora para dentro. A transformação, ela é íntima, ela é de dentro para fora. A transformação, ela vem do Senhor. Mas para isso, você tem que dar a sua palavra mágica, que é o seu sim. Jesus, Ele bate a porta do seu coração agora. Você está com o seu coração talvez trancado, a 7 chaves. Você não deixa ninguém acessar o seu coração, mas dê livre acesso para o Senhor agora. Abre o seu coração. No carnaval, muitos rasgaram suas vestes. Muitas pessoas foram para a gandaia. Muitas pessoas talvez tivessem feito promiscuidades, libertinagens, ficaram na bebedeira. Quantas pessoas, quantos jovens se perderam no período do carnaval, rasgando suas vestes. Mas Joel 2, o profeta Joel vai dizer, no capítulo 2, que nós temos que rasgar, não são as nossas vestes, mas é o nosso coração. Rasga agora o seu coração na presença do Altíssimo. Rasga agora o seu coração. Apresenta esse vaso com tudo aquilo que você colocou dentro, inclusive com os entulhos, inclusive com tudo aquilo que pode até estar apodrecendo dentro de você. Coloca nesse vaso e apresenta para o Senhor. E peça nessa oração: Senhor, eu não quero voltar para casa com esses entulhos. Eu não quero voltar para casa com este vaso cheio
cheio desses sofrimentos, com essas incompreensões, com essas inquietações, eu quero voltar para casa transformada, renovada. E aí, Jesus vai dizer para você: então, quebra esse vaso. Aí você vai lá e quebra o vaso, joga no chão. E aí, você vai se derramar na presença de Jesus. Como aquela mulher se derramou um vaso de alabastro que foi quebrado, o perfume foi derramado nos pés do Senhor. Muitos não entendiam, os discípulos pensaram: meu Deus, mas olha só, esse perfume é muito caro, essa mulher está desperdiçando. Mas na verdade aquilo era um ato de amor que aquela mulher estava fazendo para com o nosso Senhor. Era um ato de amor porque ela deu o melhor, porque Jesus merece o nosso melhor, não merece as nossas sobras. Jesus não merece aquilo que são as nossas migalhas. Ele é e precisa ser o nosso tudo. Então entregue tudo para o Senhor, sem medo. Ah, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo que Ele vai te restaurar. Vai com medo mesmo que Ele vai te transformar de dentro para fora. Mas dê o seu passo. Negue-se a si mesmo. Renuncie às suas vontades. O espírito de sacrifício é isso também. Amor, dor, são faces da mesma moeda. Então não tenha medo de amar. Mesmo aquele que te rejeitou. Não tenha medo de perdoar. Mesmo quem te traiu. Apresente para o Senhor e peça essa restauração, essa transformação. Se você veio para cá talvez decidido até largar a igreja, vai ser minha última tentativa, a última chance, não quero saber mais disso não, porque eu não aguento mais clamar e não ouvir. Numa prova, quando a gente está passando pela aprovação, pela prova, o aluno, quando está fazendo a prova, o professor não fica falando nada. Então na aprovação é assim com a gente. O silêncio de Deus é um silêncio operante, é um silêncio que trabalha. A gente pode até não ver, mas é um silêncio fecundo, que produz vida, frutos, ainda que no tempo que nós não saibamos quando será, mas virá, a resposta virá, esse tempo chegará. Tempo da graça chegará, tempo da bênção chegará, mas você precisa buscar. Então, esse vaso quebrado, apresentando para o Senhor tudo aquilo que você já tinha colocado dentro, agora você vai deixar esse vaso e vai atravessar o rio. E aí você vai pensar o que você gostaria de ter depois desse rio. Quem você gostaria de encontrar? Ah, eu queria tanto ter um abraço de pai. Tem tanto tempo que eu não recebo um abraço acolhedor. Tem tanto tempo que eu não recebo um abraço que me faz realmente me sentir profundamente amada. Estou me sentindo rejeitada, excluída. Então, deixando tudo para trás, tudo que te aprisionava antes, se libertando dessas correntes, o vaso foi quebrado. Agora você vai seguir, atravessar o rio e vai encontrar o que você tanto buscava. Seja o abraço de um pai, o aconchego do colo de uma mãe. Maria Santíssima nos dá colo sempre. A Virgem Maria não tem tempo para ela. Todo tempo é tempo. Toda hora é hora. Ela sempre quer e sempre tem. Ela sempre tem esse braço acolhedor, esse abraço acolhedor, como no regaço acolhedor, sabe, de mamãe. Então você vai encontrar agora, num ato de fé mesmo, você vai pensar e imaginar nessa pequena reflexão, essa pequena dinâmica, você vai encontrar aquilo que você tanto buscava depois desse fim. E você vai, depois que sair daqui, você vai tomar posse da bênção que você buscou. Você vai tomar posse daquilo que você ouviu, do que o Senhor tocou no seu coração. Uma semente, de alguma forma, ela foi plantada e ela precisa germinar, mas ela vai germinar por ação e por efeito do Espírito Santo. Mas isso passa por um pressuposto, que é a vontade, que você precisa deixar. Então se deixe ser forjado, se deixe ser formado. Antes de você nascer, Ele já tinha sonhado contigo. Antes de você nascer, Ele já tinha um plano para a sua vida. E o que você fez com o plano que Deus? O que você fez? É hora de você pensar, refletir, amadurecer e dar a sua resposta de amor para Jesus. Dê seu sim a Jesus.
vida virtuosa. Eu quero ter um coração semelhante ao seu. Eu quero ter um coração humilde, manso. Eu quero que a minha boca possa entoar os cânticos que vêm do Senhor. Eu não quero que minha boca seja um instrumento de maldição para a vida de ninguém. Eu não quero amaldiçoar ninguém. Eu não quero maldizer. Eu quero amar. Eu quero perdoar. Isso também é decisão. Amor é decisão. Perdão é decisão. Então se decida. E se você pensou aqui, até aqui, nessa dinâmica que fizemos, se você pensou em alguém específico, seja seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, seu amigo, seu afilhado, não importa. Quem você pensou? Se é seu padrasto, sua madrasta, talvez você esteja precisando liberar essa cura. Saia daqui com um firme propósito de liberar esse perdão, de pedir perdão. Saia daqui com esse propósito, porque com certeza a porta da cura se chama perdão. Agora você pode abrir seus olhos, já vai caminhando para o fim. Eu espero que você tenha realmente feito essa reflexão e que você saia daqui diferente. Diferente, com um desejo profundo de amar cada vez mais o Senhor, como Maria amou, como Maria obedeceu, sendo obediente e fiel aos princípios, aos propósitos. Seja fiel. A fidelidade às vezes dói, porque certos caminhos pelos quais passamos, às vezes são realmente difíceis de atravessarmos. Quantos percalços, quantos desafios, quanta dor, quanta tribulação, quantas adversidades, mas não se deixe paralisar pelo seu medo. Não fique presa numa situação, não fique escrava, você não se deixe ser escrava, Deus te criou para ser livre. A ideologia feminista, ela contamina a visão, ela turva a nossa visão. O demônio faz isso com a gente. Às vezes uma brecha que a gente abre, o demônio entra e faz a festa. Pode uma brecha. Feche as portas, feche as brechas do demônio. Deixe Jesus entrar na sua casa e transformar. Faça o seu quarto de guerra, para guerrear contra a sua própria carne. Se a sua concupiscência maior for a concupiscência da carne, se a sua concupiscência for dos olhos, a maior delas, lute contra isso. Corte aquilo que te faz pecar, não tenha medo. Se é Facebook, Instagram, não tenha medo também de cortar. É melhor cortar isso do que você perder a sua alma, né? Você pode perder muitas coisas aqui, agora nossa alma não. Então, do fundo do meu coração, eu espero que vocês reflitam sobre isso, que vocês saiam com essa missão de, seja algum familiar de vocês ou alguém que vocês pensaram, a gente está no período da quaresma, que é um tempo penitencial.
Nossa Senhora.